Oi, pessoal. Vamos encerrar então as teorias, né, da escola clássica da administração. Falamos anteriormente sobre o Taylor e um pouco do que é a escola clássica, e agora vamos falar do Fayol, com a teoria clássica da administração. O Fayol, diferente do Taylor, ele pensava diferente do que se passava nos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos ele admitia que o desperdício estava na mão dos operários. O Fayol entendia que deveria se preocupar com a estrutura da organização, com os departamentos, com o processo administrativo. Então, a grande contribuição do Fayol para a administração foi desenvolver princípios gerais da administração, no caso de princípios que nós usamos até hoje dentro da administração: planejar, organizar, dirigir e controlar. Bom, ele também fez muitos seguidores, né, muitas pessoas que entenderam a ideia dele, depois criaram novas teorias, e Peter Drucker faz isso e inaugura o que eles chamam de teoria neoclássica, ou escola neoclássica, né, preocupado com a administração por objetivos, mas a raiz, ela é do Fayol. Ambos tinham a preocupação com a eficiência das organizações. Então, por isso que as duas teorias, tanto a teoria do Taylor como a teoria do Fayol, está dentro da escola clássica. Eles se preocupavam com essa eficiência. Um se preocupava com a eficiência na base da indústria, né, no operário, é o Taylor, e o outro se preocupava em cima, né, no quem administrava isso, qual que era o objetivo dessa organização, qual que era a missão, que é o Fayol. O Fayol, ele é contemporâneo do Taylor, né, ele vive no mesmo momento histórico do Taylor, mas na Europa. Ele passa pela Revolução Industrial e pela Primeira Guerra na Europa, vendo isso muito de perto. E ele sempre imagina que a organização, a empresa, a indústria, o comércio, ela tem que ter uma abordagem estrutural. Então, você vai precisar enxergar como que se administra ela. Então, ele começa a pensar em funções. É o Fayol que cria as funções das organizações. Então, aqui nesse slide eu coloco ele num fluxo que é bem legal. Então ele cria funções administrativas, né? Funções técnicas, comerciais, financeiras, de segurança e contábeis. Então ele começa então a ver que eu preciso ter essas funções administrativas ligadas ao topo da organização, à área estratégica, e elas precisam estar coordenadas e sincronizadas com as demais funções. Então, para o Fayol, a ideia de organização é que se alinhe os objetivos dessas pessoas, se tenha muito bem alinhado isso. Então, ele começa a pensar em como coordenar toda a organização para a função administrativa, que é a administração. Ele diferencia o que é a administração, ou seja, o gerenciamento, do resto. Então tem que ter um gerente, um administrador. Coisas que o Taylor, por exemplo, não se preocupou tanto em escrever. Então é o Fayol que cria essas funções, né, essas funções administrativas que a gente trabalha até hoje. E ele, como eu disse, ele distingue o que é o governo e o que é a administração. Então, quem governa a empresa, a organização, e quem administra a empresa. É como se a gente falasse hoje quem é o patrão e quem é o gerente. Então, muitas vezes o patrão nem vai na organização. Quem administra é o gerente, é o supervisor, é o CEO, né, que nem sempre é o dono. Então, ele faz essa divisão de patrão, né, com o gerente. Ele usa
essa ideia de dividir. Bom, o Fayol então, como eu disse, ele define que administrar, ele tem que ter funções, e aí ele cria essas ideias, né. O conceito de administração se resume a prever, né, visualizar o futuro, traçar um programa de ação, organizar, né, constituir o duplo material e social da empresa. Então, eu tenho que saber para onde eu estou indo, prevendo, e organizar esses materiais, organizar a minha empresa. Eu tenho que saber dirigir e orientar meu pessoal, ou seja, comandar, coordenar, né, unir, harmonizar e controlar, verificar. Então, vocês podem ver que o Fayol, quando define esse ato de administrar, é muito próximo ao PDCA que a gente vê hoje, né? O planejar, dirigir, agir, controlar. Então é muito próximo a isso. E essas funções do administrador, elas ficaram muito frequentes no discurso ou na teoria do Fayol. Então, a gente vê muito essa divisão do que é função administrativa e do que é operacional. Então, eu tenho os níveis hierárquicos mais altos, né, mais elevados, que têm essas funções de prever, organizar, comandar, coordenar, e tem outras funções mais intermediárias, que seriam as técnicas, comerciais, financeiras, de segurança, e daí os níveis operacionais que a gente viu lá com o Taylor, de controle de tempo e ação, etc. Bom, foi o Fayol que então propõe 14 princípios para organizar qualquer empresa, né, qualquer organização. E ele propõe esses princípios que a gente tem até hoje, né, vendo eles até hoje. Divisão de trabalho, autoridade, disciplina, comando, direção, supervisão, subordinação do meu interesse individual ao geral, ou seja, eu tenho que olhar para o que é bom para a organização e não para mim. Remuneração equitativa ao esforço, quanto mais eu me esforço, mais eu ganho. Centralização e descentralização, cadeia hierárquica, que ninguém ainda tinha pensado isso e escrito sobre isso, né? Ordem, equidade no tratamento dos empregados, né? Quem é empregado de determinado setor tem que ser todos iguais, estabilidade, iniciativa e espírito de equipe. Então ele vai, eu deixo aqui nos slides para vocês, é, falando de cada um dos princípios, né? Desde a divisão do trabalho, do que é a linha de autoridade, do que é disciplina, do que é unidade de comando, né? Quem que comanda na organização? Uma organização sem comando, sem a unidade de comando, ela é uma bagunça. Qual que é a direção? Qual que é a missão? Qual que é o objetivo da minha organização? Então foi o Fayol que falou, a organização, ela tem que ter um comando, né? Ela tem que saber quem que vai comandar isso. E, e para isso, é interessante entender que ele viu muitas guerras, né? Então ele via ali na guerra, na Primeira Guerra Mundial, que tinha uma unidade de direção. E por aí você vai vendo também que ele começa a colocar outros princípios, como subordinação do interesse individual ao geral, as remunerações, centralização e descentralização, a cadeia hierárquica, né, quem que manda em quem, desenhar isso, desenhar essa cadeia hierárquica. Bom, então tem os 14 princípios. E aí, para fechar, o que a teoria do Taylor e do Fayol nos propõe e nos mostra que nós podemos melhorar? Bom, primeiro lembrando então que foram os primeiros autores ou as primeiras pessoas que escrevem sobre a administração, e isso se produz como um conhecimento científico. Então, formando aí teorias, e essas teorias formando uma escola clássica da administração. Mas percebam que, se você vê esse vídeo do Fayol e vê o vídeo do Taylor, percebam que
A escola clássica, ela só se preocupa com o aspecto formal da organização, e não com os sentimentos do empregado, o que o motiva, com a liderança. Ele se preocupa em organizar a estrutura da empresa, da organização, tanto no operário como na direção, deixando de lado essa parte informal, né. Então essa teoria clássica, ela acabava que não ignorava os problemas humanos, mas também não conseguia dar voz aos problemas desses grupos de pessoas, né, esses grupos informais, os conflitos. Eles conseguiam escrever sobre isso, sobre a estrutura, mas não conseguiam falar como agir nesses casos de problemas informais ou que saíam fora desses fluxos. Então, essas limitações das primeiras teorias clássicas, elas acabam sendo, depois vistas na próxima escola, que é a escola humanística ou escola das relações humanas, que aí eles vão testar o que é o comportamento humano na organização. E a partir desse comportamento humano na organização, testar como que as teorias clássicas podem ser aplicadas. Eles pegam as teorias do Taylor e do Fayol e tentam aplicar isso numa organização e percebem que eh, existe um aspecto humano. Então, se cria teorias, né, e depois uma escola das relações humanas. Era isso. Aqui estão os livros, né, que a gente usou para falar sobre a escola clássica, as teorias da escola clássica, né, do Schiavinato e do Maximiliano. Eu agradeço a todos. Até mais.